De muita tensão do Oriente Médio, então, para a tensão no leste da Ásia, as Forças Armadas de Taiwan dispararam, pela primeira vez, seu novo sistema de foguetes HIMARS vindos dos Estados Unidos a partir da sua costa oeste, ou seja, no sentido China, simulando um ataque a uma força chinesa que estivesse invadindo. Você vê as imagens que foram divulgadas pelo exército taiwanês agora. Aí está então os mísseis HIMARS de alta precisão. A informação que é divulgada é que 32 foguetes foram disparados de um local próximo à foz de um rio. O local é considerado o potencial ponto de desembarque e teria a situação mais propícia para então que houvesse eventualmente um desembarque chinês ali. Seria o ponto aonde, saindo da província de Fujian, da cidade de Xiamen, que é o ponto mais próximo do estreito, a frota chinesa desembarcaria. Com as imagens aqui sendo divulgadas, eu acrescento mais uma. Esse é um mapa compilado pelo Wall Street Journal que nos ajudam a entender os exercícios. Nos ajuda. Ali onde você vê esse ponto escrito Drill, deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. Aonde se vê escrito Drill é o lugar de onde os mísseis estavam sendo disparados. Ali o estreito de Taiwan, então, combateriam a partir dali uma força invasora. O centro industrial de Fuzhou, ali destacado no mapa também, é outro ponto notório. Esses mísseis que foram tão importantes na guerra da Ucrânia poderiam mesmo atingir esse centro industrial no caso de um conflito envolvendo Taiwan. O Wall Street Journal reporta que isso aí também é um sinal para Washington de que Taiwan estaria comprometido em se defender e merecendo apoio americano. O momento é crítico, não é para menos. Agora, aguarda-se os momentos finais para a aprovação de um pacote de armas que poderia chegar a 14 bilhões de dólares, com B de bola, uma venda de armas de 14 bilhões dos Estados Unidos para Taiwan, atualmente suspenso em espera de uma aprovação para prosseguir. O contexto é interessante não só por isso. Além do pano de fundo da venda de armas, destaco 2 pontos que dão para a gente a imagem mais completa, para além da notícia, a história toda desse momento e desse exercício. 1. Os exercícios vêm depois que a principal líder de oposição de Taiwan, Chang Li-won, chegou a Washington. Ela vai para Washington depois de uma reunião com Xi Jinping em abril. Ela se apresenta como alguém que pode garantir relações tranquilas entre o Estreito de Taiwan, entre a China continental, a China comunista, e, por outro lado, Taiwan e os Estados Unidos. 2. Ao longo do final de semana, ao longo do início da semana, o governo taiwanês denuncia tensão crescente, assédio a navios comerciais e patrulhas chinesas que circundam Taiwan por semanas, chegando até a dar a volta completa no leste da ilha. Aqui, publicações que nos dão mais informação sobre isso. Daniel, vou pedir que a gente tenha aqui os pronunciamentos oficiais vindo de Taiwan. Temos? Se temos, a gente pode colocar na tela. Vamos lá. Aqui a gente vê, divulgado por Joseph Wu, ministro das Relações Exteriores, e pelo Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, falando que ações ilegais na zona econômica exclusiva incluem o assédio a barcos que exercem a sua liberdade de navegação em violação do direito internacional. Aqui, um escritório de assuntos oceânicos de Taiwan, falando que a China é unicamente responsável por uma elevação unilateral da tensão, com um pretexto de protesto, quanto a ações taiwanesas. Divulga-se esse mapa, falando de patrulhas policiais, entre aspas, chinesas, em volta da ilha. Esse mapa é complementado por outro, publicado por Joseph Wu, ministro das Relações Exteriores, e membro do Conselho de Segurança Nacional de Taiwan, junto disso, falando dessas operações chamadas de expansionismo por ele. Aqui, alguns dos navios chineses retratados nesse mapa, próximos a Taiwan, na publicação de Joseph Wu. O contexto é complexo e entender ele envolve ainda mais uma questão. Isso vem enquanto os Estados Unidos assinaram, isso publicado ontem, um acordo, uma ata de uma cúpula, onde dizem que reafirmam o compromisso de defesa com o Japão, usando, aspas, toda a gama de capacidade dos Estados Unidos, incluindo nuclear. Um cenário complexo, Filipinas também envolvidas nisso. Para entender melhor o assunto, eu converso agora com nossa Emanuele Couri, lidando com assuntos de Eurásia, e análise do assunto aqui no Epoch Times. Daniel, chama a entrevista. Manu, vem para cá. Manu, eu quero entender com você não os fatos isolados, mas vamos lá porque o panorama é complexo e, de fato, estava até... Não é para a câmera, tá? É genuíno a curiosidade sobre o assunto para a gente entender o que acontece. Então, em Taiwan, tensão com China, agora exercícios militares pela primeira vez com mísseis HIMARS indo sentido à China, mas a coisa
tem um quê maior, a tensão está crescendo, não tá? Como é que é? A gente vive em um momento de tensões, onde, primeiramente, tem um cenário onde o Partido Comunista Chinês tem aumentado cada vez mais a tensão com os seus vizinhos ali na região. Você acabou de dar essa notícia de Taiwan, e isso segue esses exercícios militares de Taiwan, seguem alguns exercícios grandes do Partido Comunista Chinês. E por que eu falei vizinhos e não somente Taiwan? Isso porque um desses exercícios do regime chinês que aconteceu durante essa semana, eles eram um recado não somente para Taiwan, mas também para o Japão e para as Filipinas, que são dois países que têm cooperado cada vez mais para tentar se defender das agressões do regime chinês. Isso porque, explicando brevemente para o público, uma das questões que tem ali na região não são somente as reivindicações do regime chinês de que eles gostariam, que eles pretendem anexar a ilha de Taiwan. A questão é que o regime da China, eles alegam que todo o Mar do Sul da China, toda a região do Mar do Sul da China, que é uma região muito extensa, que ela pertence à China. Isso mesmo quando a gente tem violações de áreas ali econômicas exclusivas de outros países, como por exemplo o Vietnã, Filipinas, entre outros, Malásia também. E isso tem gerado, obviamente, vários atritos. E quando o regime chinês fez esses exercícios essa semana, foi porque a gente teve uma reunião entre o Japão e as Filipinas, que, entre outras coisas, eles firmaram um acordo para tentar revisar as delimitações marítimas ali da região. E uma delimitação marítima que eles queriam revisar era numa passagem que fica justamente ali ao lado da ilha de Taiwan, e é um dos pontos reivindicados pelo Partido Comunista Chinês. Por que eu trouxe esse adendo? Só para a gente entender que as tensões ali não são somente entre a China e Taiwan, mas também entre vários aliados dos Estados Unidos e o regime chinês. Então a gente tem visto um aumento não somente das tensões, mas também da colaboração entre esses países, tentando se fortalecer para prevenir que essas agressões possam escalar para algo ainda maior. Manu, eu quero abrir aqui. Aqui a gente está com a declaração conjunta, então, entre Japão e Estados Unidos. Isso aqui é um negócio que chama atenção demais quando você fala de colaboração com aliados na região. Eu estava lendo agora com o público, mas vou destacar novamente esse trecho. Os Estados Unidos reafirmaram seu compromisso com a defesa do Japão, usando toda a gama de capacidades de defesa dos Estados Unidos, incluindo nuclear, palavra-chave nuclear. O Japão reafirmou seu apoio às forças e operações dos Estados Unidos que mantêm a paz, e esse apoio contribui para a dissuasão por negação. Então seguem com a linguagem burocrática, mas conclui com outro trecho interessante que eu destaco nesse parágrafo abaixo aqui na imagem. As delegações discutiram o acúmulo dramático e opaco de armas nucleares da China e rejeitaram a noção da Rússia de que a busca de armas nucleares pela Coreia do Norte era uma questão fechada e pedem a desnuclearização completa da Coreia do Norte. O negócio é de uma importância ímpar, me parece, que passa até por baixo do radar, não é? Porque a gente está vendo um compromisso nuclear, então, de defesa do Japão, que cai nesse contexto mais amplo, Taiwan, Filipinas e a ascensão militar chinesa. Marcos, eu até gostaria de trazer para você uma análise que eu tenho sobre essa questão que se relaciona muito com essa notícia que você deu agora. Isso porque a gente viu que os Estados Unidos, Donald Trump anunciou que temporariamente eles vão pausar essa venda de armas grandes que eles iriam fazer para Taiwan, que seria de cerca de 14 bilhões de dólares. Depois até a gente pode desdobrar um pouco mais disso. Só que esse anúncio de que os Estados Unidos fariam esse congelamento do envio de armas para Taiwan chamou bastante atenção, porque nós tivemos algumas declarações de analistas dizendo: será que os Estados Unidos estão dando para trás? Será que eles estão mudando o seu posicionamento quanto à defesa dos países ali do Pacífico? O que será que vai acontecer agora? Mas eu quero trazer aqui a minha análise. Isso porque essa pausa da venda de armas para Taiwan foi somente uma jogada estratégica do governo americano. Porque para a gente entender o cenário, o governo americano, neste momento, está em uma situação bem delicada com o regime chinês. Isso porque eles dependem de coisas da China atualmente, especialmente a questão dos minerais de terras raras, que a China é o principal fornecedor para os Estados Unidos. E, explicando brevemente, esses minerais de terras raras, eles são utilizados para tudo, desde, por exemplo, a produção de produtos tecnológicos, como celulares e computadores, e até mesmo para a produção de armas. Então, é um elemento muito importante. E, dado esse cenário onde o governo americano entende que eles são dependentes da China, obviamente,
presidente Donald Trump precisa jogar conforme o jogo. E ele teve recentemente um encontro com Xi Jinping, onde o regime chinês enfatizou várias vezes que essa venda de armas dos Estados Unidos para Taiwan era um ponto bem sensível. Logo depois, então, desse encontro, Donald Trump veio e anunciou que eles fariam essa pausa da venda de armas para Taiwan. Agora, primeiro ponto, eles anunciaram que eles fariam essa pausa, só que eles não disseram que estavam cancelando ou negando nenhum tipo de venda. E até porque, sem ser essa questão das negociações com a China, existe também a questão de que sim, o governo americano teve uma diminuição muito grande no seu estoque de armas por conta desses conflitos no Oriente Médio. Agora, o segundo ponto aqui, enquanto sim, a gente vê essa paralisação da venda de armas para Taiwan, por outro lado, o governo americano tem se movido de uma maneira até mesmo furtiva, digamos assim, para tentar armar os aliados que ficam muito próximos de Taiwan, incluindo as Filipinas e o Japão. E esse acordo novo, esse reafirmamento, então, da colaboração do governo, essa reafirmação da colaboração dos Estados Unidos e do Japão nesse setor de defesa, incluindo uma proteção dos Estados Unidos para o Japão no setor nuclear, isso só reafirma como Donald Trump estaria movendo o tabuleiro para fortalecer esses aliados. E é interessante porque a gente viu vários posicionamentos firmes da liderança tanto do Japão quanto das Filipinas, ambos dizendo que se tivesse um ataque do regime chinês à ilha de Taiwan, eles estariam envolvidos de uma forma ou de outra. Inclusive, Sanai Takaichi chegou a dizer no ano passado que se isso representasse uma ameaça ao Japão, o Japão teria que intervir militarmente. Então, é interessante isso, porque é uma ótima estratégia para o governo americano armar os aliados que estão ali do lado. Digamos que a gente tenha realmente um ataque do Partido Comunista Chinês à ilha de Taiwan. Seria muito vantajoso e importante para os Estados Unidos ter Filipinas e Japão muito bem armados. Isso porque as Filipinas, nos últimos tempos, eles têm recebido vários armamentos do governo americano, além disso, tropas também, mas eles enviaram vários sistemas de mísseis para lá, algo que tem, inclusive, preocupado o Partido Comunista Chinês. Brevemente, para te concluir, Manu, um momento antes, só para ilustrar aqui, Manu falava sobre o Mar do Sul da China, então você vê em vermelho ali a reivindicação chinesa da região envolvendo as Filipinas, onde é a disputa mais tênue, e você vê essas linhas azuis sendo a reivindicação de quase uma dezena de outros países na região. Então, a partir desse mapa, você tem uma ilustração também para visualizar melhor o que Manu explicava no Mar do Sul da China. Para você que está nos ouvindo por rádio, está interessado em ver o mapa, Epoch Times Brasil no YouTube, você vai conseguir também encontrar as imagens e ver o programa com imagens. Manu, completando agora sobre isso, para a gente concluir, e a venda de armas? Você falava sobre isso agora, parece suspensa, brevemente, mas vai ou não vai nesse momento onde, como você disse, parece haver um dilema entre conseguir reabastecer e ter prontidão no Oriente Médio versus conseguir também ser um fornecedor, um parceiro ou parceiro de ocasião na Ásia? Bom, Marcos, aqui obviamente é a minha análise, mas é importante destacar que essa é uma análise feita em cima de vários relatórios que têm sido publicados e dados que têm sido divulgados. Eu acho que eventualmente o governo americano vai sim acabar aprovando essa venda de armas, mas é interessante a gente destacar aqui porque os Estados Unidos aprovarem ou não essa venda de armas agora é apenas simbólico. Isso porque atualmente eles já têm um delay do envio de armas para Taiwan. Inclusive, o Instituto de Defesa de Taiwan ali dos Estados Unidos, eles fizeram uma estimativa de que atualmente o governo americano já não conseguiu entregar para Taiwan cerca de 29 bilhões de dólares em armas. Ou seja, o governo americano não está conseguindo produzir tudo o que eles precisam para enviar de armamentos para os seus aliados. Então, se eles aprovarem ou não isso nesse momento, o governo americano ainda assim vai demorar anos para fazer esse envio para Taiwan. Só para a gente ter uma ideia, no início desse ano eles enviaram alguns armamentos para a ilha taiwanesa e a aprovação dessa venda dos armamentos aconteceu em 2019, ou seja, são vários anos. E até interessante, só para não ter uma teoria de que o governo americano está somente atrasando a entrega de venda de armas para Taiwan. Não, isso está acontecendo com vários países, incluindo com o Japão. Mas então, só para concluir, isso é para a gente compreender então que o governo americano está sim com dificuldade para fazer essa entrega da venda de armas. Inclusive, no início desse ano, Donald Trump ele teve algumas reuniões com empresários do setor de defesa dos Estados Unidos, onde ele enfatizou que essas empresas precisam agilizar a sua produção
produção de armas. Algumas delas, inclusive, fecharam contratos com o governo americano, dizendo que nos próximos meses eles planejam quadriplicar essa produção de armas. Ou seja, o governo americano está consciente e eu acredito que eventualmente eles vão acabar fechando esse acordo para venda de armas para Taiwan, que vale destacar aqui, é um acordo histórico. O governo americano nunca firmou um acordo com um valor tão alto com Taiwan. Bom, perfeito. Aí está então. Obrigado por ajudar a gente a desdobrar o cenário, Manu.